Oi, gente! Eu sou a Arlete, sou pediatra e neonatologista e esse é um canal sobre cuidados com bebês e crianças. O vídeo de hoje é uma continuidade do tema da semana passada, que são as principais dúvidas das famílias na introdução alimentar. Então hoje eu vou trazer ainda algumas perguntas que eu costumo receber e que eu preciso reforçar bastante com as famílias para a gente fazer essa introdução de uma maneira mais legal, mais participativa possível para os nossos bebês. Mas antes do conteúdo, lembrem-se de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrevam no canal para a gente ir se conhecendo, conversando e esse conteúdo chegar aí a mais pessoas, tá bom? Uma dúvida que nem sempre aparece, mas que às vezes as pessoas esquecem de perguntar e simplesmente não fazem é quando oferecer feijão e arroz para o bebê. Gente, feijão e arroz, eles são alimentos minimamente processados, né? Porque ele não vem exatamente como é na natureza, mas ele não tem adição de nenhum tipo de conservante, nenhum tipo de produto químico, nem sal, nem açúcar, nem nada. Então, eles entram no grupo de alimentos que pode sim ser oferecido para o bebê. E eles são a base da nossa alimentação aqui no Brasil. Todas as famílias têm o hábito de comer feijão e arroz, pelo menos algumas vezes por semana. E o que eu sempre explico é, o bebê tem que comer o que a família come. Se o pai e a mãe comem feijão e arroz, o neném vai comer feijão e arroz também. Desde quando? Desde a introdução alimentar. Se na primeira refeição do bebê você já quiser colocar um feijão e um arroz, pode colocar, tá tudo bem. O feijão é uma leguminosa, é uma fonte de proteína, o arroz é um carboidrato e esse pratinho vai estar nutritivo. E aí você pode completar esse pratinho com uma couve, com uma espinafre, com uma cenourinha, com uma beterraba e a gente vai ter ali uma refeição muito parecida com o que é a refeição da família, né? Então pode feijão e arroz desde o começo. Algumas dicas importantes. O feijão, assim como as outras leguminosas, é muito importante deixar de molho por no mínimo 12 horas e nesse intervalo trocar a água. Tem famílias que preferem deixar 24 horas e eu acho bem legal, porque nessas 24 horas você faz o remolho, né? Você troca a água e aí você tira bastante os fitatos, que são as substâncias que no feijão costumam causar gases, distensão abdominal, atrapalha um pouco a digestão do feijão. Então esse feijão que foi deixado de molho, você vai cozinhar e você pode oferecer para o seu neném. O grão, não é só o caldinho, tá? É o grão de feijão. Desde o início da introdução. O arroz, o que eu sugiro é que cozinhe um pouco mais, para ele ficar um pouco mole, né? Tem gente que come arroz bem durinho, e aí pro bebê é um pouquinho ruim. Então deixa ele ficar um arroz meio papa, né? Um arroz mais molinho, mas aí pode ser colocado no pratinho do neném desde o começo da introdução alimentar também, tá bom? Outra dúvida, essa é a dúvida das mamães que amamentam principalmente, o bebê pode mamar depois que ele almoçou, depois que ele comeu a fruta? Nesse primeiro mês de introdução alimentar, gente, o bebê ele não vai entender que a comidinha é para substituir o tetê. Até porque o mamar no peito é muito mais do que só alimentação. Os bebês mamam por conforto, por aconchego. Às vezes é aquela mãe que está voltando a trabalhar e na hora que a mãe chega, o bebê ele quer mamar porque ele quer grudar nessa mãe. E às vezes ele acabou de comer ali e a mãe chegou e ele quer mamar e tá tudo bem, pode mamar. Tá? Não tem problema. Geralmente, essa mamada ela não atrapalha a alimentação do bebê. O que eu sugiro é controlar um pouquinho a mamada antes da refeição. Então, se programar um pouquinho, porque geralmente com 6 meses a mãe já sabe mais ou menos os horários que o bebê costuma mamar. Então, tentar inserir ali a fruta da manhã, o lanchinho da tarde, entre as mamadas. Então, não ter uma mamada antes tão próxima. Mas se o bebê acabou de comer e quer mamar, tá tudo bem, deixa ele mamar. Bebê que mama fórmula, se ele procurar a fórmula depois da comidinha, o que eu sugiro é dar um volume pequeno, né? Então a gente tem bebê de 6 meses, geralmente eles mamam em torno de 180 ml de fórmula por aí. Então não vai dar 180 ml depois que ele comer um pratinho de comida, dá um pouquinho menos. Mas até ele se acostumar com a rotina das refeições, pode ser sim que ele procure mamar depois e tá tudo bem, aos pouquinhos a gente vai organizando a rotina e a dinâmica da alimentação do bebê. Porque eu sempre falo muito, gente, de rotina, de disciplina, de horário. Eu acho super importante ter o horário da frutinha, o horário do almoço, mas a gente não precisa ter rigidez, a gente precisa entender a necessidade do bebê. E se ele tem necessidade de mamar, ele vai mamar e tá tudo bem, tá bom? Dúvida das avós. Sempre tem uma dúvida da avó. Por que não pode dar a bolacha de maisena, né? Tão tradicional, tem tanta foto, tanto vídeo aí das crianças sempre comeram bolacha de maisena. Por que agora os pediatras falam que não pode? Até rolou uma polêmica esses dias nas redes sociais sobre isso, mas a verdade é que não pode mesmo, gente. Não estou dizendo que está certo, né? Vocês devem saber do que eu estou falando. Não está certo se usar a imagem de uma criança, seja ela um paciente, uma pessoa famosa, uma pessoa leiga. A gente não pode usar essa imagem, né, para divulgar uma informação, principalmente sem autorização dos pais, mas
Mas a verdade é, não pode dar bolacha de maisena para os nossos nenéns. Por quê? Vamos ler rótulo, vamos ver o que contém nessa bolacha de maisena. Ela é a base principalmente de trigo e açúcar. É um alimento ultraprocessado, com baixo valor nutricional, mais os conservantes e tudo mais que tem ali, e não traz benefício nenhum para o nosso neném comer esse tipo de coisa. Então não é para dar, porque não é nutricionalmente bom, porque tem açúcar, porque tem trigo, porque não vai fazer bem para o nosso bebê. E a gente tem que proteger a alimentação do nosso neném nos primeiros 1000 dias. Então não tem por que dar nem a bolacha de maisena, nem a bolacha de água e sal, nem o danoninho que é tão tradicional. Então esses alimentos não entram na introdução alimentar, eles não fazem parte da alimentação do nosso neném. E na verdade eu tento não introduzir no primeiro ano de vida todo, né? Então mesmo depois de um aninho, ainda para algumas famílias eu ainda tento dar uma segurada aí, para a gente postergar ao máximo a introdução desse tipo de alimento na alimentação dos nossos bebês, tá bom? E essa dúvida era para o começo, né? A questão do sal. Hoje, felizmente, a maioria das famílias elas já vem trazendo conhecimento, elas já entendem isso, né? De por que não oferecer sal para os nossos nenéns. A gente precisa pensar que o sal ele é adicionado à comida, mas os alimentos eles naturalmente têm sódio na sua composição. Então, idealmente, o ideal seria a gente comer sem sal mesmo, né? Mas a partir do momento que a gente já adicionou, é muito difícil de retirar. E o que acontece? Nos primeiros 6 meses, né, dos 6 meses a 1 aninho, né, a fase da introdução alimentar, a gente tem ainda um bebê com um organismo muito imaturo, um intestino que absorve muitas coisas, que é muito permeável, um sistema renal ainda muito frágil, ainda com muita dificuldade de filtrar certos alimentos, e um bebê que a gente não controla a oferta hídrica, né? A gente não consegue ter certeza do quanto ele está ingerindo de líquidos, porque a gente... Pensa assim, se a gente come uma feijoada que está um pouco mais salgada, o que acontece? A gente bebe muito mais água para conseguir eliminar esse sal. Nosso neném não tem essa regulação. Ele não consegue beber mais líquidos para eliminar um excesso de sal que eventualmente ele tomou. Então toda essa imaturidade do organismo acaba fazendo com que o sal leve a uma sobrecarga renal e do sistema cardiovascular para conseguir compensar e eliminar esse metabólito do organismo tão imaturo. E a gente sabe também que a introdução do sal no primeiro ano de vida aumenta muito o risco de hipertensão arterial já na adolescência para as nossas crianças. E de novo, eu sempre explico para vocês que os 1000 dias de vida é um período de promoção de saúde, que a gente vai usar estratégias que melhorem a qualidade de vida das crianças, principalmente no sentido de evitar o surgimento das doenças crônicas não transmissíveis. Então a gente não oferece sal para evitar que o nosso neném desenvolva hipertensão lá na frente. Então, gente, não pode mesmo sal, mas pode um monte de temperinhos. Pode alho, cebola, cheiro verde, coentro, manjericão, cominho, açafrão, páprica. Todos esses temperos naturais podem ser introduzidos na alimentação do bebê. A comida fica, sim, muito saborosa e você não precisa adicionar o sal, tá bom?